capítulo número 9, versículo número 17. Qual você procura em Marcos? Eu vou estar orando a Deus. Amado Deus, Pai, mais uma vez estamos na tua casa, dentro da tua presença, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra que cura, que salva, que liberta. Senhor, abençoa a casa, Pai querido, a vida de cada um aqui. É que eu te peço, Deus Senhor, em nome do Santo de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 9, versículo 17 em diante, diz assim a palavra de Deus. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Vou repetir. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Poder sentar. Aqui o versículo fala de um pai. Mais à frente você vai ver que esse pai tem um filho que ele é surdo e mudo e que o demônio agitava ele com violência, violentamente o demônio agitava ele, e que ele jogava, o demônio jogava ele na terra, né? E se espumava, se enrolava, e aí ele resolve trazer esse rapaz perante Jesus. Ele resolve levar perante Jesus. No versículo 20 fala isso. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolveu-se espumando. Ou seja, além de surdo e mudo, essa ação aqui é de um espírito que apodera das pessoas e que a gente fala que é epilepsia. Todo epilético é endemoniado. Quem faz a pessoa se debater no chão, espumar, é o demônio. A pessoa pensa que é doença. A pessoa leva no médico e trata como doença. Mas aqui na Bíblia já tinha uma pessoa com o mesmo espírito de epilepsia. Então, o que esse rapaz tinha era uma epilepsia, era causada por demônio. E aí leva até Jesus. Aí tem outra coisa que esse demônio da epilepsia fazer com o rapaz, olha só. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Ou seja, o demônio jogava o rapaz no fogo, ele se jogava no fogo e às vezes se jogava na água. Ou seja, era um pai com um grande problema. Era um pai enfrentando uma grande perturbação, né? E o que fazer diante disso? O que fazer diante de um filho perturbado? O que fazer diante de um filho que entrou por tráfico? O que fazer diante de uma filha que virou prostituta? O que fazer? O que fazer se um filho começou a usar drogas? O que fazer se um filho começou a cheirar? Se ele começou a se alcoolizar? O que fazer se a mulher ou o marido começou a trair? O que fazer? O que fazer diante de um problema, de uma coisa que te perturba, que tira o teu sossego? Eu imagino que esse pai não dormia direito. Eu imagino que esse pai não comia direito. Porque é muito duro você ver alguém que você ama sofrendo. E a Bíblia fala que esse homem, ele tomou uma atitude.
Esse homem tomou uma atitude. Olha o versículo que nós lemos. E um da multidão, ou seja, esse pai, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho. Ou seja, esse homem toma uma atitude. Qual foi a atitude desse homem? Levar o filho dele perante Jesus. Levar o filho dele perante a Jesus. O que eu tenho que fazer diante do meu problema? Levar o meu problema diante de Jesus. Eu tenho que colocar o meu problema frente a frente com Jesus. Essa é a primeira atitude que eu tenho que ter para que o meu milagre comece a acontecer. Eu tenho que apresentar aquilo que me atribula, eu tenho que apresentar aquilo que me perturba, eu tenho que apresentar aquilo que tira minha paz para Jesus. Ele faz isso. E ele fala qual é o problema do filho, né? Ele fala que tem o espírito muito surdo. E aí depois você tem o versículo 20, ele começa a relatar o que esse espírito faz com o filho dele. Ou seja, ele conta para Jesus qual é o problema dele. Ele descreve para Jesus qual é o problema dele. E aí, outra coisa que tem que se ter é o que acontece aqui no versículo adiante, assim, muitas vezes e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude-me a minha incredulidade. Ou seja, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter convicção que Jesus ele tem poder para solucionar o problema que eu não consigo solucionar. Eu tenho que ter fé suficiente, por isso que muitas vezes eu peço para Deus aumentar minha fé. Muitas vezes eu falo assim: aumenta a minha fé, porque às vezes a minha fé ainda não está do tamanho que precisa estar para o meu milagre acontecer. Então eu peço: Senhor, ajuda a aumentar o ciclo da minha fé. Eu preciso que a minha fé ela venha crescer. Por quê? Porque eu preciso que o milagre aconteça. Eu preciso que aquilo que me perturba seja solucionado, seja resolvido. Então, eu tenho que entender isso. Eu preciso da ajuda de Jesus para eu conseguir resolver meus problemas. E Jesus mesmo declara isso. Jesus fala: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Então, eu não posso dar um passo sem Jesus. Eu não posso viver sem Jesus. E esse homem, ele, diante daquele problema, diante daquela situação, ele resolveu levar para o único que tinha condição de resolver aquele problema. Que eu possa levar aquilo que eu estou necessitado para que Deus venha restaurar, que eu possa levar diante de Jesus, que eu possa colocar frente a Jesus. Hoje à noite, de nós colocarmos o nosso problema, a nossa tribulação perante Jesus, para que os meus problemas venham ser resolvidos, solucionados. Por quê? Porque eu não posso ficar perdendo meio de sono, eu não posso ficar perturbado, eu não posso ficar andando dessa forma. Eu ando dessa forma porque eu não coloco. Eu ando dessa forma porque às vezes eu coloco, mas não tenho fé. Qual é a característica da fé? A característica da falta de fé eu oro, eu entrego para Jesus,
mas chego em casa eu não vou. Mas eu perco o apetite, mas eu fico perturbado. Isso é demonstração que eu estou sem fé. Não adianta eu orar para Deus sem fé. Muitos milagres que Jesus fez na Bíblia, ele pergunta à pessoa: você crê? Você tem fé? E Jesus ainda fala assim: seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Ou seja, se você tiver fé, você vai receber. Se você não tiver fé, você não vai receber. Então eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que ter esse entendimento. Se eu estou colocando o meu problema para Jesus e não estou conseguindo resolver, está faltando minha fé. Eu tenho que pedir a Deus para aumentar minha fé. Está faltando minha fé. Eu posso até ter fé, mas não é do tamanho que eu necessito para o meu milagre acontecer. E Jesus, ele fez o milagre. Jesus expulsou aquele demônio. Jesus fez o rapaz voltar à sua normalidade. Por quê? Porque teve alguém que foi lá e levou o problema, levou a situação, né? E aí me faz lembrar do paralítico, que 4 amigos levaram para Jesus. 4 amigos levaram o paralítico para Jesus. Só que aonde Jesus estava lotado, tinha gente lá de fora, não dava para chegar perto de Jesus. Os homens subiram no telhado, irmão, não me pergunta como. Eu não tenho nem ideia como é que 4 caras conseguiram subir no telhado com um paralítico. Não deve ter sido uma situação fácil. Não deve ter sido. Eu não tenho nem como imaginar como é que eles fizeram para colocar o paralítico para cima do telhado. Eu não tenho nem ideia. E o que é pior, depois de chegar em cima do telhado, abriram o buraco no telhado e arriaram o paralítico pelo buraco para Jesus, para botar em frente de Jesus. Olha só o sufoco, olha só o esforço. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes, para eu colocar o meu problema diante de Jesus, vai requerer de mim esforço, vai requerer de mim cansaço, vai requerer de mim força, porque aqueles homens devem ter força para subir o paralítico. Um paralítico, irmão, não tem movimento nenhum. Ele não tem como ajudar os caras. Ele é um peso morto. E 4 caras pegaram ele, não sei como, levantaram ele, não sei como, e levaram ele para cima do telhado. E abriram um buraco no telhado e desceram ele pelo buraco no telhado para ficar frente a frente dele. E o final da história não podia ser outro. Depois de tanto esforço, depois de tanta força, aquele amigo deles foi curado. Voltou a andar perfeitamente. Então, eu preciso colocar o meu problema frente a frente com Jesus. Eu preciso estar frente a frente, colocando o meu problema para Jesus. E outra, eu preciso ter fé. Aqueles 4 homens demonstraram a fé deles, fazendo força, se esforçando para colocar uma pessoa paralítica em cima do telhado, abrir um buraco no telhado, destelhar o telhado, para jogar o paralítico lá no meio de Jesus lá, para Jesus curar. Porque se aqueles homens não tivessem fé, eles não iam se esforçar para subir o telhado, eles não iam se esforçar para abrir um buraco, para levar um paralítico nas costas. Mas não, eles fizeram, eles subiram, eles colocaram, eles alcançaram a vitória. Para eu alcançar a vitória, eu preciso me esforçar. Né? A Bíblia faz esse tempo do dia. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que esforçam se apoderam dele. Então eu preciso me esforçar. Eu preciso querer colocar o meu problema perante Jesus. Irmãos, dia após dia, dia após dia, eu vou colocar o meu problema para Jesus
Jesus hoje. Eu vou colocar o meu problema para Jesus no próximo culto. E eu vou botar o meu problema para Jesus no outro culto. Eu vou botar o meu problema para Jesus no outro culto. E no outro culto, e no outro culto. Até eu obter a vitória. Por quê? Porque é com esforço. Por quê? Eu não posso esmorecer. Eu não posso me cansar. Eu não posso me entregar. A única oportunidade que eu tenho de ver meu problema solucionado é colocar ele perante Jesus. É mostrar para ele qual é o meu problema. O que é que tem me perturbado? O que é que tem me atribulado? Eu preciso para que Jesus possa resolver. Para que Jesus possa me ajudar. Por quê? Porque tem coisas que não tem o que fazer. Tem coisas que não tem solução, né? Vocês viram aí que eu passei com o João e não tinha o que fazer. É pegar na mão de Deus e confiar. Não tinha o que fazer. Era apresentar para Jesus e acreditar que não ia ser o médico, mas ele que ia resolver. Ontem levou a gente para ontem. Ele foi na Fórmula 1, falou que o pessoal lá estava dando festa lá, que mandou o João falar, fizeram teste para a voz do João, mandou o João falar, eles estavam se abraçando, estavam felizes da vida, porque eles não acreditaram que o João está conseguindo fazer o que ele está fazendo. Não era para o João fazer o que ele está fazendo, eles estão assim abismados, eles estão assim assustados de como o João está evoluindo, de como o João está conseguindo fazer coisas que não era para fazer. Mediram com o quê? Mediram a voz dele por outro computador. E foi muito acima da expectativa. Agora, quem é que faz isso? Quem é que deu essa vitória? Não foi médico comigo. Quem nem ele sabe como é que está? Foi o quê? Foi colocar para Deus o nosso problema, aquilo que estava nos perturbando, aquilo que a medicina disse não, que se operasse ia morrer. Irmãos, eu acho que se o João morresse, os médicos até consertavam a gente, porque os médicos falaram que ele não ia poder tocar no João, para o João morrer, que era melhor deixar ele viver até o pouco tempo de vida que ele tinha. Então, eu fui lá e falei para processar o médico se ele operasse meu filho. Eu falei que o certo era morrer. Então, se o João morresse, eu não processaria eles. Mas, se ele não operasse o João, eu processaria ele. O próprio médico falou que levou o João para matar ainda na cirurgia. Foi isso que ele quis dizer. Eu só levei ele sabendo que não ia voltar. Foi alguém falou uma consulta do João. Você entende que não é que tinha pouca chance, não tinha chance nenhuma. Não é que ele tinha pouca chance de sobreviver. Ele tinha zero chance de sobreviver. Só que nós entregamos esse problema para Jesus. E nós botamos no peito para poder operar o João. E o médico, assustadoramente, depois de 12 horas de cirurgia, o João, ele voltou com vida. E depois que acordou, a pressão deles vai voltar vegetando, não vai fazer nada. O João voltou se mexendo e voltou engolindo, que não é nem para ele voltar engolindo. O médico falou assim, é impossível ele ter engolido, ele voltou engolindo, é impossível ter engolido. E eu pedi a Deus que quando o João acordasse, ele acordasse engolindo, para ele ter certeza que foi curado. E não era para voltar engolido, e Deus fez ele voltar engolido. Por que isso não acontece? Porque nós entregamos o nosso problema para Deus. E nós tivemos confiança e fé, tanto que a gente fez operar. É lógico que a gente não queria que o nosso filho morresse. Então, são experiências e são atitudes para resolver um problema que não tem resolução. Eu não tenho
como resolver. Aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue solucionar, aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem te atribulado, aquilo que tem te entristecido, essas coisas têm que ser colocadas no altar de Deus. Nós temos que colocar para Deus quais são os nossos problemas. Nós temos que colocar para Deus quais são as nossas tribulações, aquilo que nos perturba, porque senão, irmão, vai consumir a gente, porque senão vai tirar nossa paz, vai tirar nosso sossego e nós não vamos resolver nada. Aquele pai devia estar cansado de sofrer, devia estar cansado de ver o filho dele sofrer na mão do diabo. Coisa triste é sofrer na mão de Satanás. E alguma atitude tem que ser tomada. Não, nós temos que tomar atitudes. Na nossa vida nós temos que tomar atitudes. E as atitudes no mundo espiritual requerem de nosso esforço. Porque às vezes não acontece na primeira atitude nossa, não acontece imediato. A Bíblia fala que estava sem chover muito tempo. E o profeta fez: olha, ainda vai chover. Ainda hoje vai chover, vai chover. O profeta foi orar e levou uma pessoa com ele, um rapaz com ele. Ele botou a cabeça no chão, no pó, orou, e mandou o rapaz ir lá orar, olhar pela ladeira lá no monte lá. E o rapaz foi olhar para ver se vinha uma nuvem de chuva, nada. E o profeta orou de novo, orou, vai lá olhar de novo, e nada. E o profeta orou de novo, até que uma hora o profeta mandou o rapaz olhar e falou assim: ó, eu vejo uma pequena nuvem, pequenininha, do tamanho da mão do homem. Aí o cara falou: está chegando a chuva. Imagina se o profeta olha uma vez e lá de novo. Não tinha chovido até hoje lá. Estava tudo seco. O profeta só parou de orar quando a nuvem de chuva está chegando. Ele não deixou de orar enquanto a nuvem não apareceu. Ele só parou de orar quando a nuvem apareceu. Só parou de orar quando ele viu que estava chegando. Assim somos nós. Não aconteceu hoje, eu volto amanhã. Não aconteceu amanhã, eu volto depois. Não aconteceu depois, eu volto depois. Irmão, é com insistência, é com persistência, é com atitude, é com coragem. É dessa forma que Deus faz milagre. Deus quer ver em nós um espírito inabalável. Deus quer ver em nós pessoas esforçadas, pessoas que demonstrem que necessita do milagre, que necessita do mover. Então que nós, nessa noite, possamos demonstrar a Deus a nossa necessidade. Que nós possamos demonstrar a Deus que nós precisamos. Eu não sei o que você entrou aqui. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que tem te perturbado. Eu não sei o que tem te abalado. Eu não sei. Mas eu sei que é necessário colocar para Deus. É necessário colocar para Deus e ter fé. Ter fé para que Deus venha fazer. Ter fé para que Deus venha agir diante dos nossos problemas. E que nós hoje estamos começando com uma irmãzinha que ela foi presa injustamente. Ela foi presa injustamente. Ela não tinha feito nada, mas ela falou que quando foi presa, ela está cortando o pé e acabou de abarrando esse lado. E aí ela estava contando o testemunho dela, e ela falou que lá no cárcere ela aceitou Jesus, Deus mudou a vida dela, e ela saiu da prisão inocentada.
acrescente nada na ficha dela. E ela falando, né, que ela teve câncer, Deus curou ela do câncer, né, ela teve que passar por cirurgia, sei lá, quimioterapia não fez. E ela falou que passou por Covid-19, foi internada mal, mas a Vitória, o pastor do diabo tem uma sede na minha vida, né? O diabo tem uma sede em mim. Então, você vê, quando a gente coloca para Deus os nossos problemas, eles vão sendo solucionados, né? Talvez se ela tivesse no candomblé até hoje, estaria presa, talvez até morta, de uma doença dessa, de um câncer, né? Mas com Deus, ela buscou, ela colocou um monte em oração, e Deus foi dando vitória para ela, com perseverança. A gente não pode se entregar, a gente não pode se abalar, a gente não pode se cansar. Hoje eu não vou não, porque eu estou cansado, tive tanta coisa hoje. Irmão, descansar é do céu. Nós temos que entender isso. Descansar é só no céu. Aqui na terra é guerra o tempo todo. Aqui na terra é luta o tempo todo. E eu tenho que entender isso. Hoje nós vamos para o culto da instalação, nós vamos estar orando a Deus para que Ele venha nos ajudar diante do problema. Nós vamos colocar os nossos problemas perante a Deus. Amém? Coloque em pé, eu vou orar por você. Dessa noite.